Olá, amigos! Vamos aqui dar continuidade a mais um bloco sobre emergências ambientais. Primeiros socorros em emergências ambientais, atualizados pela American Heart 2020, né? Nós já falamos aqui nos blocos anteriores de emergências ambientais sobre acidentes com animais marinhos, já falamos sobre picadas de insetos, picadas de animais, mordeduras, e agora vamos falar sobre problemas relacionados ao calor. Isso mesmo, o calor pode gerar problemas sérios e o socorrista tem que estar pronto para atuar, né? É isso que as bancas querem saber. Então, olha aqui na nossa tela que nós vamos falar sobre as emergências relacionadas ao calor. Vamos falar sobre desidratação provocada pelo calor, sobre cãibras, né? Cãibra também pode ser escrita assim. Então, cãibra com o tio ou circunflexo, né? Existem as duas formas. Exaustão, intermação, ou insolação ou hipertermia, né? São a mesma coisa, tá? Então, vamos falar desses quatro tópicos importantes. Primeiro, vamos falar da desidratação. Coloquei aqui um quadrinho bem didático, com as causas, o que o paciente apresenta e o que o socorrista deve fazer, de acordo com o protocolo da American Heart, tá? Quais são as causas de desidratação? Desidratar é a perda de água e líquidos do corpo, tá? Então, isso é desidratação, perda de água e líquidos do corpo. Quais são as causas, então? Primeiro, a exposição ao calor ou sol, por isso que é uma emergência relacionada ao calor, né? Então, a pessoa que fica exposta muito tempo ao calor, né, em algum ambiente, por exemplo, uma sauna, ou ao sol mesmo, exposto diretamente ao sol, pode desidratar, principalmente se não repuser os líquidos, tá? Por exemplo, um bebê, né, bem mais frágil que um adulto, exposto ao sol, ele vai desidratar mais rápido, pode fazer então essa emergência. Quem pratica exercícios intensos e não repõe os líquidos também, e quem está apresentando vômito, diarreia e febre alta, também podem desidratar. Só lembrando que a desidratação grave pode levar ao choque, tá? Lá na nossa aula de emergências clínicas, nós falamos sobre choque. O que é que o paciente apresenta ao ter desidratação grave? Moderada ou grave, né? Leve não, mas moderada ou grave sim. Fraqueza no corpo, ele se sente mal, né? Ele se sente cansado, né? Fadigado, vou botar aqui, fadiga, ou mal-estar, tá? Podem ser essas palavras também, mal-estar. Ele pode sentir na fase inicial sede excessiva, ou excesso de sede, ou a palavra técnica polidipsia. Polidipsia. Deixa eu escrever de novo que ficou feio aqui. Polidipsia, tá? Excesso de sede. Na fase inicial, na fase mais avançada, ele não consegue engolir mais nada, tá? A boca fica seca, outra palavrinha, outro termo técnico, xerostomia. Pode sentir tontura ou tonteira, né? Zonzeira também, devido à queda da pressão arterial. Confusão mental, ele não sabe o nome dele, onde ele está, o que está acontecendo. É um outro sinal de desidratação moderada ou grave. E ainda urinando pouco, né? Porque não tem líquido para produzir urina. Então, ele acaba urinando pouco, é também um sinal. Ok? E aí o socorrista, então, identificou
viu aqui as possíveis causas, identificou as manifestações do paciente, ele agora vai agir. O que é que o socorrista tem que fazer? Antes de tudo, acionar o serviço de emergência, tá? Então, acionar o serviço de emergência é importantíssimo, deve estar à frente do que ele vai fazer, tá? Depois, se a pessoa estiver consciente, acordada, né, conseguindo responder ao socorrista de forma bem desperto mesmo, não sonolento, nem desmaiado, o socorrista já pode ajudar ofertando líquidos, ok? Quais os líquidos de preferência? Água, sem dúvida, a água é o mais importante, né? Água de coco, também. Soro de reidratação, também pode ser ofertado, oral, né? Suco, sucos, né? E bebidas com eletrólitos, tá? Aquelas que vendem prontas, né? Eletrólitos, que tem vários sabores. Que são muito usadas por quem faz corrida, né? Então, esses são os líquidos que devem ou podem ser ofertados. Evitar bebidas, sucos artificiais, então vou botar aqui naturais. Evitar sucos artificiais, refrigerantes, bebidas alcoólicas, tá? Por exemplo, se você só tem um suco artificial, só tem essa opção, vai. Não é uma opção inicial, mas não vai ter outro jeito, né? Então, acionar o serviço de emergência, só lembrando que acionar significa ligar para o serviço de emergência ou levar a pessoa até lá, né? Vai depender aí da necessidade e da condição, ok? Mas o mais importante que sempre cai em prova é essa segunda ação, né? Ofertar líquidos. Pode ofertar. O critério é a pessoa consciente. Geralmente a banca traz o contrário, né? A banca coloca lá, ofertar líquido se a pessoa estiver inconsciente. Aí o aluno se atrapalha e marca a alternativa e perde a questão, ok? Então é consciente, acordado, tá? Respondendo aos estímulos, ok? Segunda emergência são as cãibras. As cãibras, elas são relacionadas ao calor também. O conceito de cãibra é espasmo muscular doloroso. Esse é o conceito de cãibra, um espasmo, uma contração, vou colocar aqui, contração muscular dolorosa, né? E que acomete a panturrilha ou batata da perna, né? Botar aqui batata, subir aqui uma seta, senão eu não consigo escrever. Batata da perna, essa sem dúvida é a mais acometida. O braço também pode ser, né? Exercícios muito intensos. O estômago, a dor aqui no estômago, na frente, né? Logo abaixo das costelas, também é cãibra, tá? E nas costas. Então, esses são os locais mais acometidos. Geralmente, as cãibras são causadas por exercício intenso, sem descanso adequado, e sem reposição de líquidos, em ambiente com temperatura alta. Com temperatura alta. É por isso que a academia, as academias, vamos dizer assim, as mais equipadas, tem ar-condicionado, né? Não é só um conforto apenas, para a pessoa não transpirar.
Não é, ela ajuda a temperatura mais baixa, não muito baixa também. A temperatura amena ajuda a reduzir a incidência de câimbras, tá? Também não é só a temperatura que resolve, tem que ter o descanso, né, adequado e a reposição de líquidos também. O que é que a vítima apresenta ao ter câimbras? Dor, né? Já falamos, dor. Por isso que a própria câimbra é um espasmo doloroso, né? É de leve a intensa. Isso aí varia de cada pessoa. A própria contração muscular, e a gente olha para o músculo, né? Principalmente se for o braço. O braço não, a panturrilha. Ou o braço, a gente observa o músculo bem contraído, né? Forma aqui uma profundidade na região que foi atingida. A pessoa transpira muito, até por causa do calor associada à dor. E também pode ter dor de cabeça, ok? Então, esses são os principais sinais da cãibra. O que é que o socorrista tem que fazer, então? Isso cai muito em prova, muito. Principalmente em provas para profissionais de educação física, então, e professores também. Cai muito em prova. O que é que o socorrista tem que fazer? Ó, ele identificou ali os sinais, né? Percebeu uma situação de cãibra, geralmente a pessoa faz esse movimento, a pessoa às vezes cai, né? Por causa da dor, a perna não consegue mais equilibrar. Primeira coisa que o socorrista faz, deixar a pessoa em repouso. Não movimentar, né? Não movimentar, ok? Então, deixa lá a pessoa deitada ou sentada, tá? Segunda parte, oferecer água com eletrólitos, aquele que já vem pronto, né? Aquele que a gente compra pronto, ou o soro de reidratação oral também, vou botar aqui a sigla, SRO, soro de reidratação oral ou água de coco. É importante que seja um desses por causa dos eletrólitos, tá? Os eletrólitos ajudam a reduzir a cãibra. Não tem água com eletrólitos, aquela pronta, né, comercial, ou soro ou água de coco. Pode ofertar suco também, é uma outra opção, suco natural. E a terceira opção, leite, tá? Então, essas três são as opções que estão no Guidelines 2020 da American Heart. Água com eletrólitos, suco ou leite. Fez isso aí, vai para o terceiro passo, aplicar gelo por 20 minutos. Exatamente gelo, tá? Aplicar gelo por 20 minutos. O gelo ajuda a reduzir a circulação sanguínea naquela área que vai estar espasmada, contraída, e isso diminui a dor e os efeitos da cãibra, tá? Gelo, é assim que está no Guidelines 2020 da American Heart. E por fim, massageie o local. A prova sempre traz assim, contrai o local, estenda o local. Não é massageie. A massagem ajuda a soltar as fibras musculares, ok? Terceira emergência relacionada ao calor, a exaustão. Exaustão, como o nome diz, é o esgotamento físico. Esgotamento físico. Tá? Provocado pelo calor. O que é que a pessoa sente? Náuseas e vômitos, né? Isso porque há uma queda do líquido do corpo, não chegou a desidratar, mas caiu a quantidade de líquido do corpo, estimula o cérebro e a pessoa vomita. Tontura, por causa da pressão, as cãibras, né? Então a cãibra está dentro da exaustão, síncope ou desmaio, e a sudorese. Imagina uma pessoa, por exemplo, que trabalha numa mina, numa mina, né, que faz extração de minérios. Ali é um ambiente muito quente, né? Então a pessoa pode entrar em exaustão
por estar naquele ambiente abafado, sem ventilação e com temperatura alta, tá? Ela pode fazer a exaustão ou esgotamento físico. O que é que o socorrista deve fazer? Primeiro, acionar o serviço de emergência, tá? Esse aqui é o primeiro passo. Observe que na cãibra, ninguém falou em acionar a emergência, porque a cãibra não é necessariamente um problema que leva à morte, né? A desidratação, sim, e a exaustão também pode levar à morte, tá? Então, acionar o serviço de emergência é a primeira etapa. Depois, manter a vítima em local ventilado, né, aberto de preferência. Remover as roupas dessa vítima, o que for possível. E aí, como é um problema relacionado ao calor, fazer o resfriamento com água. O que é que a American Heart 2020 preconiza? Resfrie com água de duas formas. Água em jatos, aí a gente pode usar uma mangueira, um balde, um chuveiro, né? Vai depender do que tenha lá à disposição, mas que resfrie o corpo todo. É importante resfriar. Essa água não é para ser gelada, é a água em temperatura amena. Temperatura amena. Eu não vou nem falar temperatura ambiente, porque às vezes o ambiente está frio, né? Então, mas não é para ser nem gelada, nem muito fria, amena. Nem quente também, claro, né? Não tem como fazer a água em jatos, né? Balde, mangueira, chuveiro. Faz a compressa. Então, pega tecidos, né? Gaze, compressa ou tecido limpo. Molha nessa água amena. E coloca sobre o corpo da pessoa para resfriá-la. É como se ela tivesse com uma febre, né? Nesse caso não é febre, aqui estamos falando da exaustão. Então coloca no corpo todo da pessoa para esse corpo resfriar, ok? Ofereça líquidos igual que faz na desidratação. Ofereça líquidos somente se a pessoa estiver consciente. Já falamos aqui dos líquidos, né? Água de coco, soro de reidratação oral, sucos naturais ou bebidas com eletrólitos, ok? E a última emergência relacionada ao calor é a internação, também chamada de insolação com hipertermia. É aquela pessoa que ficou exposta ao calor e não apenas desidratou, ela pode só desidratar. Ela está numa fase mais avançada, mais grave. Ela gerou uma internação. A temperatura do corpo dela subiu de forma excessiva, né? E ela pode ir a óbito, tá? Então, a internação ou insolação com hipotermia é uma emergência relacionada ao calor por exposição ao sol. Potencialmente fatal, né? Então a pessoa pode morrer. Quando se verifica a temperatura dessa vítima, ela está maior que 40 graus, temperatura axilar, ela vai ter confusão mental porque ela está muito desidratada. Então ela vai ter confusão mental, ok? Ela pode ficar inconsciente também e entrar em coma. Depois do coma, parada cardiorrespiratória e morte, tá? Se não for atendida, né? Manifestações da vítima, ó. Confusão é uma manifestação. Tontura também, né? Sempre que perde água, a pessoa fica tonta, né? Síncope ou desmaio, né? Náuseas e vômitos pelo mesmo motivo. Quando perde água, a queda da quantidade de água no corpo estimula o cérebro e a pessoa vomita. Cãibras e convulsão, ok? O que o socorrista tem que fazer? Como é potencialmente fatal, primeira ação, acionar o serviço de emergência, ok? Segunda ação, resfriar. Ó, aí aqui já temos uma pequena diferença da exaustão. Aqui falamos da exaustão, resfriar com água em jato ou compressa, água em temperatura amena.
No caso da internação ou insolação com hipertermia, esse resfriamento tem 3 formas: mergulhando, ou em jato, ou compressa. Nesse caso, a água é fria, tá? Olha a diferença aqui. Na exaustão não é fria, é temperatura amena. Na internação ou insolação, a American Heart preconiza água fria. Qual a temperatura? 1 a 26 graus, ok? Isso é considerado água fria, ok? De 27 a 30, sei lá, 32 graus é morna, né? Depois já é quente. Então, água fria de 1 a 26 graus é assim que está no protocolo, até a temperatura corporal reduzir, porque geralmente ela está acima de 40 graus, tá? Então, a pessoa deve ficar mergulhada ou receber os jatos ou as compressas até baixar a temperatura e melhorar o sensório, ou seja, ela ficar mais desperta, voltar à sua consciência normal, tá? E conseguir responder aos estímulos, ok? Então, essas são as emergências relacionadas ao calor. E para a gente finalizar o tópico, vamos falar das emergências relacionadas ao frio, tá? Frio. Nós temos 2 principais: as ulcerações ou queimaduras e a hipotermia. A gente falou aqui agora da hipertermia e aqui é hipotermia, relacionadas ao frio. Primeira, ulceração ou queimadura, né? Aquela provocada pelo frio. Nós falamos em queimadura nas emergências traumáticas, provocadas principalmente pelo calor mesmo, pelo choque elétrico. E aqui a gente dá um destaque da queimadura provocada pelo frio, tá? Também na literatura chamada de ulceração. Então, quais são as causas dessa queimadura? A exposição ao ambiente frio, né? Quando a gente fala frio, é muito frio. Aí, geralmente, temperaturas negativas, tá? E também em acidentes de trabalho, por exemplo, num frigorífico, num outro ambiente, sei lá, contato com nitrogênio líquido, enfim. Alguma causa de acidente de trabalho também pode gerar as queimaduras por frio, tá? Ou ulceração, né? Aqui a gente tem algumas imagens mostrando pessoas que sofreram queimadura ou ulceração por frio, tá? A gente vê aqui, ó, as bolhas formadas, né? As bolhas formadas, a pele bem enrugada, vermelha, né? Algumas áreas, ó, cheio de bolhas, tá? Algumas áreas perdem a circulação sanguínea e ficam necrosadas. Necrosadas, ó. Mortas, né? Mortas. Morte celular. Áreas mortas ou necrosadas. Pode acontecer também, ok? Bem escura. Pode estar só azulada ou pálida, mas pode chegar à necrose, ok? O que é que o socorrista tem que fazer? Lembrando que é uma emergência ambiental relacionada ao frio. Então, antes de tudo, o socorrista verifica a segurança da cena, precisa. Depois, usa os EPIs, tá? E aí, remove a vítima daquele local que está causando o acidente. Aciona o serviço de emergência. Ó, verificou a segurança, vestiu os EPIs, removeu a vítima, já liga para a emergência, tá? Remove as roupas da vítima que estão molhadas ou apertadas, tá? A gente fala em roupas apertadas porque a pessoa pode inchar e a roupa piorar o problema, né? Edemaciar e piorar o problema. Então, remove essas roupas, as molhadas, porque tá muito frio, e as apertadas também, para não aumentar o edema. E as joias, pelo mesmo motivo, porque o edema, imagina um anel numa mão assim, ó. Como é que a gente vai tirar esse anel depois, né? Então, quanto mais cedo tirar, melhor. Anéis, pulseiras, colares, todos, tá? Remove. E agora aquece, tá? Aquece a vítima, ó. Nós vimos aqui na internação o resfriamento, água fria. Na queimadura por frio, na queimadura por frio,
o aquecimento, tá? Se for uma área muito pequena, que congelou, a pessoa pode fazer o contato pele a pele, né? Colocar, por exemplo, a área entre os dedos da mão, fazer uma pequena, esfregar de forma leve, isso já ajuda a descongelar. É possível, tá? Áreas maiores não vão ser descongeladas só no contato pele a pele. A pessoa precisa ser imersa, mergulhada, né? Então vai precisar de um balde, de uma bacia, de algo que permita que a área seja imersa. E aqui nós temos o tempo recomendado pela American Heart, 20 a 30 minutos, em água morna, ó, 37 a 40 graus. É considerada água morna. Água fria, 1 a 26 graus. Água morna, 37 a 40 graus. Água em temperatura ambiente, 27 a mais ou menos 36 graus, tá? Essa imersão deve ser feita se houver realmente retirada a pessoa do risco de congelamento. Se a pessoa tem o risco de recongelar aquela área, então não deve ser feita esse aquecimento, tá? A American Heart alerta para isso. Então a gente mergulha a área afetada por 20 a 30 minutos em água morna, exceto se houver chance de recongelar. Não se deve massagear áreas congeladas, ok? Não se deve massagear porque ali pode estar necrosado e a gente piora o problema, ok? Hipotermia. Vamos lá, falar da hipotermia. A hipotermia é a temperatura corporal baixa. Temperatura baixa. Então, ela é medida abaixo de 36 graus, mas pode ser bem menos que isso, tá? Bem menos que 36. Pode ser fatal também. Quando a gente baixa a temperatura, o cérebro para de funcionar e aí a pessoa morre. Pode haver hipotermia em situações de afogamento, né, em águas frias, ou exposição ao frio ambiente e à chuva também. O que a pessoa apresenta? Pele fria é um sintoma, né? Tá em ambiente frio, né? Tremores, que são... os tremores são tentativas de aumentar a temperatura do corpo, né? O músculo contrai para aumentar a temperatura. Confusão mental, sonolência, cianose e rigidez muscular, tá? Não é cãibra, é rigidez muscular por conta do frio. O que é que o socorrista faz? Novamente, verifica a segurança da cena, remove a vítima para um local aquecido. Aqui nós não estamos falando de congelamento, mas só de hipotermia. Remove as roupas molhadas, isso é óbvio, né? Aciona o serviço de emergência e aquece a vítima com cobertores, toalhas, jornais, alguma fonte de calor, uma lareira, um aquecedor e água morna também para ela tomar banho. Água morna, tá? Envenenamentos ou intoxicações, ó. Quais são as causas de envenenamento ou intoxicações? Nós já até falamos, por exemplo, da água viva, é uma causa, né? Mas existem outras formas da vítima se envenenar ou intoxicar. E são muito comuns, por exemplo, a ingestão de produtos. Produtos de limpeza, produtos químicos, medicamentos, né? Então, tem várias formas aí, venenos, enfim, que a pessoa pode se contaminar. Proposital ou acidentalmente, tá? Pode ser os dois. A aspiração de gases, então a pessoa está em um ambiente, por exemplo, num incêndio, aspira o monóxido de carbono, isso é uma intoxicação também. O produto pode cair na pele, imagina aí ácido sulfúrico, né? Pode cair na pele ou até nos olhos também, alguma substância química, vamos pensar aí, uma tintura de cabelo, né? Isso tudo pode... isso tudo gera envenenamento ou intoxicação.
O que o socorrista faz? Identificar a causa, é importante, e pegar a embalagem, tá? Produtos que não são clandestinos terão na sua embalagem algumas coisas, por exemplo, um número para ligar, para a pessoa receber orientações, tá? Tem lá, os produtos não clandestinos, ok? Tem lá, em caso de intoxicação, ligue para, a pessoa vai e liga. Também vai ter lá orientações de como fazer os primeiros socorros para aquele produto específico, que pode ter variações, ok? É importante o socorrista identificar quanto tempo tem que aconteceu esse acidente e a quantidade que está envolvida. Por exemplo, ingeriu meio frasco de detergente, ó, tem que saber, né? E avaliar os sinais e sintomas da vítima, ok? Quais são esses sinais e sintomas? Sonolência, porque afeta o cérebro, né? Convulsão pelo mesmo motivo. Pode ter dificuldade para respirar, porque causou anafilaxia. Vômitos, queimaduras, se forem substâncias ácidas ou básicas. Por exemplo, o ácido sulfúrico. E vermelhidão na pele ou nos olhos, tá? Hiperemia, né? Pele e olhos, ok? Essas são as manifestações mais comuns. O que é que o socorrista tem que fazer? Verificar a segurança da cena, sempre. Procurar sinais de alerta do ambiente. Por exemplo, no ambiente, no incêndio, né? O socorrista tem que ter cuidado para ele não se intoxicar com o monóxido de carbono também. E ver, por exemplo, vazamentos, porque pode haver uma explosão, tá? De gás, por exemplo, né? Usar os EPIs, acionar a emergência e informar a emergência as características do produto, esses que a gente viu aqui, ó. Né? A embalagem, o tempo, né? O que foi que a pessoa usou, quando, quanto. Então, isso a gente informa no serviço de emergência. Ter bastante cuidado para esses sinais de alerta, porque eles vão ajudar o socorrista a se direcionar. Então, se for um ambiente que tenha, por exemplo, material corrosivo, produto explosivo, né? Gás sob pressão, ele tem que ver antes de atender se ali é seguro, se tem gás inflamável, oxidante, né? Alertas de perigo grave, alerta de ambiente grave, toxicidade. Então, isso ajuda o socorrista a identificar a situação e ajudar a pessoa. O que é que ele tem que fazer no contato, né, no caso de intoxicação por contato com olhos e pele? Sempre cai em prova. Caiu um produto nos olhos ou na pele, remova a vítima para um local ventilado. Após certificada a segurança, que é o primeiro lugar, remova a vítima para um local ventilado, ok? Se o produto for em pó, caiu algum pó nos olhos ou na pele, não molhe, tá? Geralmente, os produtos químicos em pó são ativados por água. Então, se você molhar, aquele produto será ativado e você vai causar um dano maior. Então, ao invés de molhar, remova com uma escova ou pano seco o máximo que conseguir, ok? Exceto se o rótulo do produto orientar o contrário, mas em geral é dessa forma. Se for um outro produto que não seja em pó, lave a pele, isso é importante, ou os olhos em água corrente, tá? Por pelo menos 15 minutos, o que cai muito em prova, ó. O tempo é 15 minutos, tá? Mínimo de 15. Já vi questão de prova cobrando esse tempo. Então, lave a pele ou os olhos em água corrente por pelo menos 15 minutos. Essa água corrente pode ser uma torneira, pode ser uma garrafa com água, um recipiente com água. Alguma coisa que faça com que a água passe pelos olhos ou pela pele e saia, né? Não é para mergulhar o local, ok? Remova roupas e joias. Se foi ingestão, a pessoa engoliu algum produto e você vai ajudá-la. Depois de verificar a segurança da cena,
a gente só deve oferecer água ou leite, isso aqui sempre cai em prova também. Não é 100% proibido, não. Tem situações que é necessário. Mas o socorrista ele tem que fazer o quê? Como a gente já falou aqui antes, pegar a embalagem do produto e ligar para o centro de intoxicação que tem lá no produto, na embalagem, e lá eles vão orientar. Ou para o serviço de emergência, né? Eles podem orientar da água e leite. Então, o que é que o socorrista tem que saber? Só posso dar água ou leite se for orientado para isso, tá? Se não for orientado, não deve dar. Carvão ativado a mesma coisa. Só deve oferecer se for orientado para isso, tá? Não se deve provocar o vômito. Tem um xarope chamado de Ipeca que ele provoca vômito. Ele não deve ser oferecido. Não deve ser oferecido. Por quê? Porque ao provocar o vômito, a substância que ele ingeriu pode aumentar a queimadura, né? Se for uma substância ácida ou básica. E esse vômito pode não ser interrompido a tempo de tratar a pessoa. Então, a pessoa pode ter o tratamento atrasado por conta desses xaropes, qualquer substância que induza o vômito, tá? Então, não se devem administrar. Então, água e leite, se for orientado, carvão ativado também. E substâncias que induzem o vômito não devem ser administradas, ok? Então, o socorrista vai apenas acionar o serviço de emergência e ligar para o centro de intoxicação, beleza? Deixo aqui o meu Instagram do Gran Saúde e do Gran Cursos Online para vocês nos adicionarem. E aí a gente encerra, então, esse tópico de emergências ambientais, atualizados aí pela American Heart 2020, tá? Espero que tenha sido proveitoso. Manda as dúvidas aqui na plataforma ou no meu Instagram e a gente se encontra numa próxima aula. Até lá!